Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre como prolongar a vida do nosso carro, do nosso automóvel, da nossa viatura. Convidámos 2 marcas vencedoras no prémio 5 Estrelas que vão responder a todas as nossas questões, nomeadamente como é que nós conseguimos saber aqui uma checklist de medidas preventivas para cuidar melhor do nosso carro. Fica connosco, já tenho aqui comigo os nossos convidados e aproveito, já estão aqui, subscrevam o nosso canal, deixem os vossos comentários tão importantes, partilhem com os vossos amigos, com as vossas empresas, temos aqui conteúdos incríveis e ativem notificações para receber tudo em primeira mão. Mais uma coisa, este ano estamos também no TikTok, portanto procurem-nos por lá. Vou apresentar-vos os convidados desta semana. Para o episódio de hoje já tenho comigo o Renato Pereira da Silva da Galp. Olá Renato. Olá. Muito bem-vindo. Muito obrigada por estar connosco. Obrigado eu e pelo convite também. E o Jorge Santos, da MyForce. Obrigada Jorge, estamos juntos outra vez. Muito obrigado. Então, nós vamos falar aqui, o tema do nosso episódio é prolonga a vida do seu carro e, portanto, vamos aqui, compilámos um conjunto de questões para poder aportar aqui valor a quem nos vai ver e ouvir e, no fundo, dar aqui algumas, não gosto muito da palavra dicas, mas dicas, conselhos, algumas recomendações, exatamente, informações para que consigamos perceber de que forma é que nós conseguimos prolongar a vida do nosso carro. E começava por perguntar quais é que são as práticas de manutenção preventiva que devemos ter em atenção e que podem então ajudar a prolongar a vida útil do nosso carro. O que é que nos podem dizer? Assim, uma checklist para não falharmos. Bem, com licença, acho que é extremamente importante e mais uma vez obrigado por estarmos aqui e desconstruir aqui um bocadinho também isso. Eu acho que nós devemos ver aqui em 2 prismas. Em primeiro lugar, a própria atitude de nós perante o carro e depois realmente os sinais que o carro nos dá, e acho que é aí essencial. Começando por nós gostamos muito de ter o carro pronto para o nosso dia-a-dia, ajuda-nos muito e às vezes somos um bocadinho negligentes com ele, ou seja, estamos sempre à espera que ele esteja pronto, mas ele precisa de cuidados. Tudo o que nós fazemos a nível da nossa condução vai sempre ajudar na manutenção que ele vai ter. Isso é uma ligação logo. Portanto, pensemos, tudo aquilo que fazemos dele mais abusiva vai-se refletir. Depois, o que é que nós devemos ter? Obviamente, ter atenção àquilo que o carro nos vai pedir. Àquilo que é o padronizado já que o carro está já pela marca, no sentido em que vai dizer quando é que ele tem que ir à revisão, quando é que ele vai mudar de pastilhas de travão, isso é tudo normal, mas por outro lado temos exatamente aquilo que o carro vai aparecer e nós que andamos com ele todos os dias vamos ver, eu não ouvi este barulho. E esse nosso sentido crítico deve estar sempre presente. Às vezes as pessoas dizem assim, fui até à oficina e afinal não era nada. Não. Acabou foi de resolver uma dúvida que tinha. Afinal, esse barulho não era nada. Mas essa atenção faz por muitas vezes despistar um problema grave que pode haver. E daí o ser preventivo. Sempre certo. Preventivo. E a grande trunfo de tudo isto é que a manutenção preventiva é muito menos onerosa do que a manutenção corretiva, que vamos sempre atrás do prejuízo. Portanto, tudo aquilo que nós fizermos vai realmente ser muito bom e nós temos de ter essa atenção, é óbvio. Sim, sugestões que temos a dar. Não, eu tenderia a falar daquilo que seria a utilização de combustível, porque é efetivamente também um cuidado preventivo do dia-a-dia e que nem sempre também os condutores se apercebem dessa particularidade em que a colocação do combustível e o tipo de combustível que colocam é também uma ação preventiva para outros problemas. E basta perceber que uma combustão mal feita, que às vezes os sinais do fumo em excesso do escape ou um barulho do motor pode ser um sinal de uma combustão menos bem conseguida e portanto também pode ser um dos indícios de uma utilização de um combustível também, digamos, de menor qualidade. De menor qualidade. Muito bem, portanto o certo aqui estar atentos aos barulhos, aos sinais, não é só necessariamente, e também ter algum cuidado, ter todo o cuidado, eu diria todo o cuidado com o combustível que escolhemos, não é? Eu diria que é um pouco como quando temos um ativo que nós gostamos e um carro é um ativo importante nos orçamentos das famílias e das pessoas, às vezes até o maior ativo da família, não faz muito sentido depois não cuidarmos dele ao ponto de desleixarmos depois simplesmente porque pensamos que estamos a poupar e nem sempre isso resulta numa poupança efetiva. Sai mais caro, sim. Sempre. Sai mais caro. Já estava a falar de estarmos atentos a sinais que o carro, os barulhos, etc., mas há assim alguns sinais de desgaste
mais típicos que devemos estar atentos? Sim, até pegando até um bocadinho que o Renato estava a dizer por causa do combustível, por exemplo, a questão do combustível, obviamente para além da escolha de um bom combustível é essencial, mas por outro lado a utilização do carro constantemente na reserva. O que não é bom. Portanto, nós estamos a fazer, nós temos depósitos que com o tempo vão criando impurezas do próprio depósito em si, não é nada de estranhar, mas estar sempre constantemente na reserva vai fazer com que essas impurezas comecem a circular no circuito. Claro que me vão dizer, mas existem filtros para isso. Sim, que vão saturar e que já não vão fazer a sua função devidamente, que depois, se atrasarmos uma manutenção, também não vão ser substituídos. Portanto, nós estamos literalmente a criar um problema quando não temos simplesmente criar um hábito, que se calhar às vezes há pessoas que têm sempre assim, o automóvel na reserva e enchem até meio. Sim. Fazem muito isto. Então que tal fazer ao contrário? A testar e quando chegar a meia testa novamente. É a mesma coisa, o que gasta é igual. A diferença foi só no início em que a testou, porque de resto vai ser sempre igual. Porquê é que então não fazemos assim? A diferença para o carro é enorme. Isto relativamente já assim aos combustíveis. Mas, por exemplo, vamos imaginar um simples troca de pastilhas de travão. O carro estava tudo bem, travava, começa a chiar, começa a fazer um barulho. Não é normal. Se formos ver, passamos numa oficina MyForce e vamos imaginar que vemos que as pastilhas de travão estão a atingir sim o ponto de serem trocadas. Trocar as pastilhas de travão nessa altura vai fazer com que seja apenas uma despesa de pastilhas e não de discos. Os discos ainda estão bons, por exemplo, mas se a deixarmos ir até ao fim, vai danificar os discos. E o que é que vai ser a despesa corretiva, mais uma vez? Discos e pastilhas quando não havia necessidade. Uma simples atenção a um ruído. Porquê? O carro não fazia. Então vamos ver o que é que é. Essa parte que disse agora de deixar ir até à reserva... Sim. Sou eu. Portanto, é errado. E 90% das pessoas. Sim. Obrigada. Sofia não é única, não é, mas é muito importante e é um pormenor e é um mindset, é mudarmos só. Porque é que eu estou a atingir a reserva e depois a pôr meio depósito, porque é que não faço ao contrário? Tenho o depósito cheio e vou também. Atesto. Eu deixo ir até ali e depois... Vou a meio depósito e temos sempre uma gestão do combustível na verdade dentro do carro. Para além do, obviamente, do automóvel e do que falamos em termos da manutenção, sim, mas até para a própria pessoa se organizar, ter um carro com depósito, com combustível para fazer vários quilómetros é uma mais-valia. Se precisarmos de ir com o carro rapidamente para alguma coisa, ninguém sai para ir a um hospital a correr. Não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir à bomba. Sim, porque deixou o carro na reserva. Porque deixou o carro com 10 km para fazer e não consegue ir de lado nenhum. Isso mesmo, já está. Todos atentos a ir desse lado. Eu diria que também há aqui uma coisa bastante importante sob o ponto de vista do motor, que não se consegue, aliás, nas manutenções normais não se abre um motor, não se limpa o motor e, portanto, aqui claramente a questão do combustível faz toda a diferença usar um combustível que tenha componentes antioxidantes e que seja de agentes de limpeza, que evite o entupimento dos injetores, que é algo que lhe permitirá que o motor continue e tenha um tempo de vida muito superior, sem qualquer problema e sem também obstruir os filtros, que é normalmente uma das razões pela qual se leva uma viatura à manutenção. E esta é a parte silenciosa, porque ninguém sabe o que é que está a acontecer. Nós não vemos o injetor a ficar entupido. Nós vemos as consequências depois que o carro começa a ter problemas. Mas eu posso adiantar isso. Ninguém, por exemplo, o carro a Sofia, se for fazer uma mudança de óleo e filtro no motor da sua viatura, não vai notar o carro melhor. É uma mudança interna. Só que o que é que vai fazer? Está a preservar o coração do carro. Portanto, tudo o que nós podemos juntar são coisas que a Sofia não muda óleo e filtro e diz, o carro está fantástico, tenho uma diferença. Não nota nada, mas internamente o carro agradece porque de facto estamos a preservá-lo e a manter a longevidade dele de uma forma incrível. Portanto, temos aqui mas é algo que não se vê. Pequeninas coisas, portanto, temos aqui um casamento perfeito, que é podemos, de uma forma consciente, saber que a escolha do combustível é essencial para uma série de também prevenção. Isso. E aquele primeiro barulhinho que ouvimos, que pode não ser nada, pode nos levar aqui a poupar algum dinheiro. Completamente. Bastante até. Às vezes nós temos clientes que às vezes vêm até nós e dizem, eu peço desculpa, se calhar eu te venho incomodar, se calhar é só um barulho e nós, de nada. E às vezes desse barulho surgem grandes coisas que nós conseguimos antecipar. É excelente. Portanto, não desvalorizem. Não custa nada, é passar numa oficina e nós vemos. Por regra, o nosso perfil, e aqui mais portugueses, deixam andar ou já somos mais preventivos, já agimos mais na prevenção?
Somos mais preocupados. Da nossa experiência MyForce, o que nós notamos é que começamos, ou seja, isso é da nossa natureza, Começam a haver mudanças de padrão, nota-se. Aliás, nota-se, por exemplo, e nós vemos a visitar as nossas oficinas pessoas de todas as idades. Uma senhora não tem nenhum problema em vir a uma nossa oficina, um jovem, ou seja, nós temos as pessoas com a vontade em perguntar coisas, a querer saber um bocadinho mais, porque entretanto até já viram algo na internet, porque foram pesquisar um bocadinho antes, e isso já acontece facilmente. Portanto, claro que é sempre uma despesa e não é fácil dizer a uma pessoa que vai antes de férias fazer um check-up ao automóvel para ver se está tudo bem e tem um problema grave e automaticamente nós temos a pessoa a gastar uma despesa que se calhar ia gastar nessas férias. E isso é sempre incómodo. Ninguém acorda e diz, o que eu quero mais fazer é hoje ir à oficina gastar. Ninguém faz isso. Mas cada vez mais também percebem que isso é em prol da sua segurança. Essa antecipação, pois é, estamos a falar também não é só de prolongar a vida do carro, é a nossa segurança. Eu diria que na nossa experiência os portugueses estão conscientes de que há digamos, um combustível que tenha características que lhe permita preservar o automóvel, e nós vemos isso até no peso das vendas do Evologic na Galp, ou seja, que é bastante assinalável, chamamos em face ao combustível simples, o que não era normal há alguns anos atrás, e onde obviamente que aqui o preço também faz todo o sentido e ninguém gosta de pagar mais, mas é sempre digamos, possível que as pessoas percebam que neste caso os poucos cêntimos, e é verdade são muito poucos num litro, permitem-lhe depois tendo uma combustão perfeita ou mais de acordo com aquilo que o motor precisa, vai poupar combustível, e às vezes a poupança do combustível é superior aos cêntimos que meta mais, e portanto isto é essa sensibilidade do português que cada vez é maior, e nós sentimos isso no Evologic também, daí... O Evologic é uma palavra bastante familiar, porque eu já perguntei ao meu marido Márcio, mas porquê o Evologic em vez de não sei quê? E a resposta é sempre, porque este é melhor. Pronto, portanto deve ter mais explicações, mas é porque este é melhor. Portanto, quando eu sou eu a ir dizer o que é suposto escolher Evologic, porquê? Porque este é melhor. Não, a percepção de que há um produto com maior qualidade é inequívoca, as pessoas sabem. Custa, às vezes ter que pagar um pouco mais por isso. Na verdade, mesmo não conhecendo as razões pela qual esse produto é de maior qualidade, as pessoas tendem a escolhê-lo porque sabem que está a melhorar, digamos assim, ou a preservar o seu motor e a poupar também. Porque eu sei que o meu marido sabe as razões, é mais fácil dizer mais porque fácil este explicar é melhor. dessa forma. Exatamente. Não há muitas mais conversas. Não é? Exatamente. Agora, para quem nos está a ver e ouvir, e aproveitando aqui, pessoas queridas, há muito mais do que este é melhor, ou uma manutenção preventiva, estar atento ali àqueles barulhos, porque ir lá sem, não é? MyForce, sem qualquer, não estou aqui, não queria incomodar, vão. E há muito mais vantagens nesta prevenção, porque poupamos dinheiro, no fundo. E há outras questões, já aproveitando que vocês estão aqui, subscrever o canal, já está? Ativar notificações, receber todos os episódios em primeira mão e, muito importante, perguntas que vocês tenham, comentários e os vossos likes. Gostamos muito dos vossos likes, vocês sabem. Juntando aqui esta questão que estávamos agora a falar sobre a poupança, vou linkar aqui com outra questão que tem a ver com a sustentabilidade, que é se nós conseguimos ao mesmo tempo ser sustentáveis ao prolongar a vida do nosso automóvel, de uma forma preventiva, sendo também sustentáveis com o planeta. É possível? Conseguimos conjugar aqui? É, completamente. Aliás, a boa manutenção do automóvel vai nos preservar o automóvel por mais anos. Logo aí, nós estamos a evitar a compra do novo. A compra do novo quer dizer que eu não vou, obviamente, ter essa procura. Porquê? Porque eu estou a preservar o meu. Se eu não tenho essa procura, também não tenho que ter todos os gastos e a pegada ecológica de toda a construção automóvel que nós temos a nível mundial pela procura que a mesma tem, não é? Agora, isso por um lado. Por outro lado, eu ao ter o meu carro muito mais mantido corretamente, com as manutenções em dia, tudo o que seja as suas emissões, tudo o que seja a sua própria pegada ecológica vai ser muito mais diminuta. Porquê? Eu tenho um óleo de qualidade no carro que me vai fazer com que o meu motor, neste caso, nós já sabemos que o motor de combustão não é o motor mais eficiente do mundo, sabemos disso, mas vai trabalhar muito melhor.
Por outro lado, temos um combustível correto que nos vai fazer todo o circuito de combustão ser mais eficiente. Por outro lado, eu vou também aliar isto aqui a uma condução mais defensiva, uma condução que obviamente também vai baixar a minha pegada ecológica. Tudo isso, ou seja, é uma consciencialização. Eu preservo o meu carro, ajusto a minha condução a essa mesma preservação e vou, obviamente, não me apercebo, mas estou a contribuir para a melhoria da qualidade do planeta, obviamente. E obviamente que no combustível... Eu diria que o Jorge conhece de tal forma bem a importância de abastecer um combustível desta qualidade que pouco mais será possível acrescentar, porque na verdade quando estamos a meter um combustível aditivado, nomeadamente o evológico, nós temos resultados de poupança testados em laboratórios independentes e que comprovados que realmente uma utilização, obviamente, no mesmo tipo de condução permite que a utilização de combustível aditivado tenha uma poupança de combustível e logo maior sustentabilidade, porque há menores emissões decorrentes dessa poupança. Certo. A verdade é que, e as pessoas, e nós na Galp também passamos agora por um processo e estamos a fazer muito esse esforço de sustentabilidade e transição energética. Certo. E reconhecemos que o futuro da sustentabilidade na mobilidade tem várias soluções e obviamente a eletrificação é uma delas, sem qualquer dúvida. A questão é que há muitas viaturas e nós não nos podemos esquecer que nós estamos a falar só para um público em que tem a viatura ligeira de passageiros. Há um sem número de frotas de pesados, essencialmente, cuja eletrificação não é possível e, portanto, é preciso olhar para os combustíveis e tentar fazer deles mais sustentáveis. O evológico é um passo importante nesse sentido, mas há outros que estão a ser feitos e a Galp também está a apostar em combustíveis que nós denominamos e são classificados dessa forma, combustíveis renováveis, que é um pouco um game changer no meio desta abordagem do que é um combustível, ou seja, nem tudo que é combustão é mineral. Deixamos de olhar para a lógica de que um combustível tem que ser mineral. Não tem. Ele pode ser renovável. Ele é produzido a partir de resíduos industriais ou até de óleos usados, obviamente com um processo depois de hidrogenização, colocar hidrogênio no processo, mas na verdade sai daí um gasóleo renovável que nós hoje, felizmente, na Europa já começa a ser habitual e em Portugal já o temos disponível também para as empresas. A lei irá abrir com certeza para o público em geral, mas neste momento já está disponível para as empresas. Um pouco mais caro, é certo, infelizmente a matéria-prima ainda é mais cara, mas é um caminho de sustentabilidade que os combustíveis também têm que contribuir e digamos, ser mais uma solução, até com uma vantagem, não tem que substituir o próprio veículo. Exatamente. E isso não há medida mais sustentável do que essa, como o Jorge estava a dizer. Quanto mais nós preservarmos a vida do motor e do automóvel atual, mais defendemos o ambiente, não tenho dúvidas. E a Galp na linha da frente. Estamos nesse aspecto, é um orgulho dizer, inclusive a produção sairá em 2025, nós neste momento já temos o produto, ainda não sendo produzido nosso, mas será muito em breve da nossa produção. E, portanto, estamos muito orgulhosos também por fazer esse caminho em conjunto com o evológico, porque, na verdade, sabemos que nem toda a gente pode pagar um pouco mais por um combustível totalmente sustentável, mas o evológico é um bom caminho para isso, reduzindo o seu consumo e a sua pegada. Já falámos aqui um bocadinho, todos já concluímos, todos aqui os três, em princípio lá para casa também já ficou claro. Combustíveis são todos iguais? Não são. Mas ainda podemos ir um bocadinho mais a fundo, nós há pouco estávamos a falar aqui que há algumas diferenças que são fundamentais a alguns componentes. Renato, quer-nos aqui esclarecer melhor esta questão? Eu diria que não são. Os combustíveis não são iguais entre os aditivados e os simples e mesmo entre os aditivados também não são iguais. Porquê? Porque cada combustível aditivado, neste caso o evológico, tem um conjunto de componentes que na sua totalidade contribuem para cada uma das funções. São exemplos a limpeza, a lavagem dos injetores, agentes anticorrosivos que evitam também a corrosão no interior do motor, a própria lubrificidade dentro do motor que ajuda a que as partes móveis tenham menos atrito e, portanto, há aqui um conjunto de características que numa fórmula só e numa determinada concentração ajudam ao cumprimento destes objetivos com uma melhor combustão e uma redução de consumo, não é? E já agora esta redução de consumo é possível de também testarem ou simularem
No nosso caso, nós fizemos um simulador na página da Galp, podem ver, e metem só o consumo e ele diz automaticamente, se meter Evológico vai ter mais X quilómetros no final do ano para andar, se meteu sempre Evológico. Portanto, é uma curiosidade. Boa. Qual é que é o site? Basta ir ao site da Galp.pt. .pt, .com também dá, e procura Evológico e aparece-lhe e explica também tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer. Muito bem. Em relação aos lubrificantes, tudo igual, tanto faz? Um mundo, Sofia, um mundo. O que é que nós temos que garantir? Se nós queremos ter a melhor saúde do motor da nossa viatura, temos que pôr o lubrificante correto. Ponto. Como é que nós escolhemos o lubrificante correto? Não é o que nós gostamos, não é o que nós queremos, não é aquilo realmente que quem fabricou aquele motor pensou. Para quê? Para que todas as peças internas sejam exatamente lubrificadas corretamente. E aí não temos que saber. Temos que saber ou ir ter com quem sabe. E porquê é que isso é tão importante? A escolha de um lubrificante tem a ver com duas coisas essenciais. Tem a ver com a sua viscosidade e tem a ver com a norma. E a norma vai fazer o quê? A norma vai dizer, quem construiu aquele motor diz, para este motor ser lubrificado como deve ser, este lubrificante tem que ter determinadas características e vai elencá-las. E depois vai ser, neste caso, o fabricante do lubrificante que vai, então, escolher o óleo, neste caso o lubrificante que vai ser correto com aquelas características. E depois a sua viscosidade. Porquê? Porque entre componentes do próprio motor, nós tivemos um óleo muito espesso, o que é que vai acontecer ao lubrificante? Não consegue penetrar nessas peças. Se tivermos um óleo muito fino, quando ele está à espera de um óleo mais denso, vai escorrer e também não lubrifica. Portanto, tem que ser a correta. Portanto, vamos imaginar o óleo, neste caso o lubrificante, para o carro da Sofia. É aquele que está preconizado com uma determinada viscosidade, com uma determinada norma. Ao vir até às nossas oficinas, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a revisão, tendo de acordo, exatamente isso. E as diferenças vão ser enormes. A Sofia irá que o seu carro vai ter um lubrificante que é o correto para o seu e pode ir a sua amiga exatamente ao lado e ter um lubrificante completamente diferente. Carros diferentes, lubrificantes diferentes. E nós vamos sempre fazer o quê? Colocar o correto. Não há parecidos, não há aquilo que nós queremos, há o correto que vai sim prolongar a longevidade da nossa viatura. O que estávamos aqui a falar é como em relação quer ao combustível, quer ao lubrificante, como um suplemento, e porque hoje já falámos sobre suplementos do nosso carro, portanto é fundamental saber o que é que estamos a dar ao nosso carro. Sofia, e tudo o que o Renato estava a dizer a nível dos agentes de limpeza, de anticorrosão, de tudo um lubrificante, falamos o mesmo para os óleos, neste caso para os lubrificantes, exatamente a mesma coisa. Portanto, essas características estão lá, todas presentes, e por isso é que é tão importante, mais uma vez, colocar um lubrificante de uma marca que nós consideremos sempre uma marca de referência que nos dê essas garantias. Portanto, isso é essencial e é só o que nós utilizamos nas nossas oficinas. Muito bem. Sofia, se calhar, também complementando aqui esta mensagem de que a importância de um combustível, neste caso para os motores com cada vez mais eletrónica e mais evoluídos, ou seja, eles cada vez tecnicamente têm maior sensibilidade, sabemos assim, e um combustível que seja adequado a estes novos motores, por exemplo, falo dos motores da gasolina GDI, que a maior parte das pessoas não sabe se tem um GDI, se tem uma injeção direta, e acontece que a maior parte dos motores neste momento de gasolina, inclusive nos híbridos, são motores GDI e, portanto, cujo combustível, cuja injeção do combustível se faz diretamente na câmara de combustão, portanto, muito mais sujeita àquelas temperaturas e pressões no interior. Uma boa limpeza, uma boa conservação, uma boa manutenção do motor faz toda a diferença em motores tão sensíveis. E, portanto, muitas vezes a ideia de que só os gasóleos é que necessitam das tais agentes de limpeza ou de anticorrosão, as gasolinas também precisam. E neste mundo de combustíveis que está cada vez mais diferente, porque há uma incorporação de biocombustíveis cada vez maior, até por imposição, e muito bem, da comunidade europeia e das regulamentações, até para tornar também mais sustentável a sua utilização, é óbvio que os aditivos também têm que se adequar e, portanto, este desafio de se adaptar e melhorar estas fórmulas nos combustíveis é algo que a Galp tem constante preocupação. Contamos convosco. Há bocado perguntei aqui ao Renato onde é que podemos encontrar informação que a pessoa vá consultar sobre a MyForce. Exatamente, e basta ir a myforce.pt. Mais simples é impossível. Um disse o seu site, o outro não podia deixar de dizer. Obrigada aos dois, foram excelentes convidados. Muito obrigada por terem acrescentado aqui tanto valor. Quanto a nós, pessoas queridas, espero que tenham tirado muitas notas e que partilhem este episódio com as vossas empresas, com os vossos amigos e que voltem na próxima semana que nós estamos cá.
Um beijinho a todos. Obrigada.